Salve, salve galera, tudo beleza? Só de boa. Esse vídeo vai ficar aqui no ao vivo do Instagram, mas também eu vou colocar na minha página do YouTube para quem não viu, ver, para quem quiser reverá. Então, eu tô fazendo mochilão, como muita gente não sabe, e muitos sabem também. Eu tô chegando ao quarto mês de mochilão. Agora eu tô em Paraty, no estado do Rio de Janeiro, num local muito legal chamado Canto do Monjolo. Tô fazendo voluntariado aqui, mas o lugar é muito sossego, assim, muito da paz, muito massa. Oi Silvia, tudo bem? Dá pra tu ouvir eu falando? Consegue ouvir? Ou eu preciso falar mais alto? Então, durante a viagem, eu... Deixa eu me aproximar mais. Durante a viagem, eu tenho inspirações de criar espécies pro meu mundo. Salve, salve, tu consegue me ouvir? Ah, tá. Então vamos aproximar aqui. Então, durante a viagem eu consigo não. Durante a viagem eu tô descrevendo espécies pro meu mundo. Como algumas pessoas sabem, eu sou escritor e tô criando mais livros. Já publiquei um livro que se chama Bando Sem Marca. E eu tenho cerca de uns 10 livros escritos já. E agora eu estou incrementando eles, incrementando o planeta, incrementando o mundo, criando espécies, tanto espécies animais quanto espécies vegetais. E nisso eu estou me inspirando no que eu encontro durante o mochilão. Por exemplo, animais e plantas em que eu me inspiro em criar novas espécies a partir deles. Então, por enquanto, eu estou na Mata Atlântica, Floresta Umbrophila mista. Mista não, desculpa. Floresta Umbrophila densa. E tem muita espécie massa aqui na Mata Atlântica. É um local de endemismo, ou seja, onde tem muitas espécies que só ocorrem aqui. E eu tô me inspirando para criar cada vez mais animais e plantas pro mundo. Eu tenho uns 10 livros, mas um publicado por enquanto. E durante o mochilão, como eu não trouxe o computador, eu escrevo no celular mesmo. Eu escrevo no celular mesmo. Porque carregar um computador é muita mão. E no celular, o celular é um mini computador. Só meio ruim de digitar, mas o cara acostuma. Então eu tô reescrevendo não, tô escrevendo um livro novo, que ele é meio baseado nos meus sonhos. Não. Que ele é meio baseado nos meus sonhos, mas ele acontece no mundo Kandarin, que é o mundo que eu criei. Não, não sei quem tu é. Com esse nome, não. E com essa foto também não. Eu sou péssimo para nomes. Então, esse caderninho aqui, ó. Ah, é tu? E aí? Esse caderninho aqui, ó. Eu comprei ele pra descrever mais espécies do meu mundo. Um outro caderno eu enviei para um amigo, entreguei para um amigo meu enviar para Santa Maria, porque ele ia para Santa Maria, que é a minha cidade de Natal. E no outro caderninho tinha 100 espécies que eu criei, tanto de animais quanto de vegetais. E nesse aqui já tô com 20, 27 espécies descritas. Então inventei 27 espécies durante
essa segunda parte do mochilão. Valeu, Silvia. Saudades também. Eu só tô escrevendo por enquanto, mas eu desenho também elas. Se tu for ver no meu Instagram, mais embaixo assim, antes das fotos do mochilão, tem algumas coisas que eu desenhei, algumas espécies desenhadas, mas eu tô pretendendo não desenhar elas, mas esculpir elas, fazer miniatura, fazer pequenas esculturas, porque a miniatura é bem mais fácil, principalmente é mais fácil de fazer, porque tu já tem a profundidade, e outra que se eu quiser mostrar o animal ou a planta de várias vistas, é só eu mexer a miniatura, eu não preciso fazer trocentos desenhos, tipo um desenho do bicho de frente, um desenho do bicho de lado, um desenho do bicho de baixo. É só fazer uma miniatura e mudar a miniatura e tirar várias fotos. É isso que eu tô fazendo, que eu quero fazer na real. Do planeta que eu criei, eu tenho lá em casa em Santa Maria, tem como é que chama? Uma bola de isopor. Uma bola de isopor pintada com os continentes do planeta. Eu tenho que terminar de fazer ela, mas é pra não. Também pra não ficar desenhando, sabe? Porque na folha do papel é plano, né? É 2D. Eu quero colocar alguma coisa 3D, como 2D fica meio difícil. Então é mais fácil tu fazer as miniaturas, fazer tudo em tipo maquete. É, aí em casa. E então aqui para vocês terem uma noção, tem algumas espécies de planta, por exemplo, eu vou falar as espécies e minha cara tá fodida. Eu tenho alergia com alguma coisa que eu como, eu não sei o que é. Eu vou falar o nome de algumas espécies aqui para vocês ver as espécies que eu descrevi. Algumas espécies que eu descrevi, né? Porque 100 espécies estão um caderno em Santa Maria. Então, o nome de uma espécie é capim triangular, pombo da praia, capim peludo cortante. Todas essas eu me inspirei a partir do estado de São Paulo. Percevejo do gelo, ipê do banhado, coruja do mangue, palmeira trepadora, dançador preguiçoso, folha esfarrapada, serpente gigante vermelha, falsa palmeira de pedra, camarão planta gigante, tronco amarelo, canária de pintinho, ainda soluço, samambaia ilha, ratão aquático, flor de esponja, pena branca e vermelha, falsa palmeira de 6 espinhos, peixe borboleta azul, falsa bromélia trava-língua, formiga de caminho, capim do mar, corredor treme-queixo, taquara do penhasco, esquilo papagaio, falsa palmeira de fruto roxo. Por exemplo, essa taquara do penhasco, eu me inspirei nos bambus que eu vi na parte de cima da Serra do Mar, quando eu subi o caminho pro Morro do Corcovado em Ubatuba. Então tu entra na floresta umbrófila densa, assim, é aquela floresta com árvore grande, meio fechada, cheia de bromélia, e mais pra cima, assim, chega a uns 1.000 metros de altitude. Nos 1.000 metros de altitude já muda um pouco a vegetação. É, as plantas já ficam menorzinha, já ficam mais torcida e tem um monte de bambu assim de taquara na parte de cima que tu não vê muito na parte de baixo. Então esse monte de taquara eu me inspirei para criar a taquara do penhasco, ou seja, um bambu do penhasco, em que eu me inspirei subindo aquele morro. E outra coisa que eu me inspirei naquele lugar, que foi o caminho para ir para o Morro do Corcovado em Ubatuba, foi o corredor Treme-Queixo. Porque eu vi vários inhambus lá e algumas aves de solo, assim, do chão da floresta, elas ficavam correndo, assim, fugindo de mim na trilha, elas me viam e corriam. E logo que eu entrei na trilha, eu ouvi um queixada, tremendo queixo, sabe? Queixada é aqueles porquinhos do mato. E
E aí eu já juntei as duas espécies, juntei a árvore com queixada e fiz esse corredor treme-queixo, que ele seria uma ave que corre pelo chão da floresta e ela, para para ela intimidar os inimigos, ela, ela treme o bico, que seria o treme-queixo no caso, como faz um queixada, um barulho semelhante ao do queixada. Aqui no aqui onde eu tô, no canto do Monjolo, em Paraty, tem um esquilo. E um esquilo que fica passando assim na frente da casa, pega uns coquinhos, volta e tal. E eu fiquei pensando, bom, o esquilo ele é um animal que é predador de amêndoas, né? Predador de sementes. E muitos psitacídeos, tipo papagaios, são predadores de sementes também. Então por que não juntar os dois tipos de animais num só? Eu criei o esquilo papagaio, que seria um bicho mais ou menos semelhante a um esquilo, assim, na forma corporal, mas com algumas diferenças, mas com um bico. Então ele tem os digamos, mesmo tipo de alimentação que é nozes, que é sementes. Outra que eu criei, que esses tempos aqui eu peguei subi numa árvore de jussara para pegar os frutos de jussara e fazer o caldo do açaí lá. Eu pensei em criar também a falsa palmeira de fruto roxo. Por que falsa palmeira? Porque as espécies que eu estou criando agora são de um continente. E nesse um continente não existe palmeira. Existem plantas que seriam semelhantes a palmeiras. Então, por isso o nome falsa palmeira. Vou mostrar aqui alguns desenhos que eu faço para me organizar melhor. Mostrar os desenhos das plantas que são os mais legais. Deixa eu mudar aqui. Aqui, ó. Aqui estão alguns desenhos esquemáticos das ordens das plantas. Esse sem órgão reprodutor seria um tipo de planta que só existe no planeta. Elas teriam uma clorofila, entre aspas, uma clorofila roxa, predominantemente. Então aqui estão os tipos delas, como é que é o tipo da folha delas, o tipo de reprodução, os três ordens existentes dela, que outras ordens estavam extintas. Os nomes estão... Eu tenho que rever alguns nomes de morfologia botânica, mas eu coloco esse nome 2 gineceu só para eu me achar. Aqui seria plantas com dois carpelos, eu acho, não lembro o nome, dois estiletes. Aqui seria as ordens, né? Que seria gineceus fundidos, o tipo de raiz, esse negocinho aqui. O tipo de folha. Aqui é a ordem 2. Aqui seria a flor, né? Parte feminina, a parte masculina, as pétalas, o tipo da raiz, o tipo da folha. Aqui é outra ordem. Aqui seria, entre aspas, 3 gineceus. Vamos, foca. Aqui também. Pétalas, parte masculina, parte feminina, raiz, folhas. Aqui eu tô refazendo um tipo de animal que seria equivalente à ave. Aqui seria as gimnospermas, tá tudo entre aspas, porque como não é o planeta Terra, então não são as mesmas espécies, obviamente. Isso é uma crítica que eu faço a vários livros de fantasia, que em muitos dos livros de fantasia eles colocam uma só espécie, eles colocam um outro planeta, mas as espécies são todas espécies do planeta Terra. Então, biologicamente não tem sentido algum, a não ser se as espécies do planeta Terra tenham ido com uma nave ou algum outro meio de locomoção até lá e se dispersado lá. Então, o planeta que eu criei, o Kandarin, ele tem toda uma evolução nele. Então, aqui seria as gimnospermas, a ordem 1, a ordem 2, a ordem 3, os órgãos, as estruturas reprodutivas masculinas, femininas, tipo de folha, aqui também.
Aqui seria de plantas de um gineceu. Claro, tem que ser, né? 100% original. Que as pétalas, as ordens. E, e daí aqui assim, aqui diz ó, hemisfério norte. Ou seja, o local de origem delas. Seria os continentes de Mhaio, Rugro, Agro e norte de Rog. Seria a origem desse grupo de plantas. Por isso que as palmeiras, que verdadeiras, palmeiras entre aspas, que seriam no grupo de dois gineceus, elas não estão no continente que eu tô descrevendo as espécies, porque elas têm a origem em outro continente. Então tem uma que outra palmeira que se dispersou para esse continente. Aqui seria as ordens, já aqui seria as ordens das pteridófitas, tipo toda a loucuragem dos ciclos. Então a ordem um, ordem 2, ordem 3. O engraçado nessa ordem 3 é que os gametófitos, eles se fundem. Eles não soltam gametas. O que seria gametófito no caso, né? Seria os esporos germinam e eles começam a se fundir para formar essa planta grande. É uma loucura. Aqui tem mais briófitas, algas. Então é muita, muita coisa. E, e aqui tá os escritos, ó. Esses escritos aqui, eles já mostram aqui, ó, um gineceu, ordem 6, e aqui já mostra a família. Foca, caralho. Já mostra a família. Daí a característica da família: flor monocotiledônea, frutos secos, semente alada, folha alterna, composta, uh, com a folha do meio maior, tronco vermelho. Isso aqui é a característica da família 1. Daí tem família ordem 6, família 2. Flor dicotiledônea, fruto baga, folha alterna, nós evidentes e a folha enrugada. Essas são as características da família. Então o cara vai criando várias coisas. E ao longo do mochilão muita ideia. Porque eu passei por locais onde teve a Confederação dos Tamoios, que é aqui no litoral de São Paulo e sul do litoral do Rio de Janeiro. Então tem muita história aqui muita história assim, foda da Confederação dos Tamoios, principalmente por conta do Cunhambebe, que foi um cacique fodástico. O Cunhambebe tinha um território de influência grande demais, que ia desde da Baía da Guanabara até Bertioga. Então ele praticamente dominava esse território. E pelo nome dele, Cunhã, que é mulher, eu suspeito que ele seja ele fosse uma mulher, não um homem. Seria uma cacica, no caso, uma guerreira, uma líder guerreira. Ou até já pensei em, em que ela poderia ser um homem trans, no caso. E como o comportamento e a consideração que ela se considerava um homem, as outras pessoas disseram que Cunhã Bebe seria um homem. Então, isso é uma parte da história que é interessante ver o porquê do nome do homem ser Cunhã, Cunhã de mulher, entende? É só uma suposição, né? Mas uma suposição legal. Porque imagina se Cunhã Bebê realmente for um transexual, seria massa. Então, voltando. E daí tem toda essa história aqui do litoral sul, do litoral do Rio de Janeiro e do litoral de São Paulo, dessa guerra entre tupiniquins, tupinambás e da Confederação dos Tamoios, e que a guerra envolveu franceses e portugueses junto. É uma baita história que dá. Então já estou me inspirando para escrever a história de alguns povos, por exemplo, assim, não uma história de um livro só, mas da origem de alguns povos, da dispersão de alguns povos, que desses vários livros que eu tenho, tem os livros de história específica, que é como o Bando Sem Marca, que é o que eu publiquei. O livro de história específica seria a história de um grupo de personagens assim, que faz todas as aventuras e tal. E já os livros de história geral
Esses livros, eles mostram como surgiram as sociedades, como surgiram os costumes. Ele contextualiza todos os livros da história específica. Então, alguma coisa inspirada na história de Cunhambebe e da Confederação dos Tamoios, certamente vou colocar em algum dos livros da história geral. Eu tenho que ver em qual povo e onde. Já estou até pensando num continente de onde surgiu o Zurum, né, que é uma espécie quase equivalente aos humanos. Então, o mochilão tá dando muita ideia mesmo. Mas a ideia maior que tá dando é para criação de animais e de plantas, criação de toda a evolução, toda a biota do planeta Kandarin. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Como eu tô fazendo mochilão, eu não tenho os desenhos e os mapas, assim, tudo pra mostrar pra vocês. Eu tenho só o que eu tô carregando aqui. Mas deem uma olhada nos vídeos anteriores do meu canal do YouTube. E olhem na descrição aí do Instagram, tem o meu canal do YouTube. Olhem nas páginas do Facebook, página Bando Sem Marca e a página Universo Kandarin. E olhem no meu perfil as postagens mais antigas, antes das postagens do mochilão, que tem várias coisas sobre o planeta Kandarin, se vocês quiserem conhecer. Aqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui, por exemplo, são ordens de algumas classes de invertebrados. Eu coloco Chelicerata, não quer dizer que sejam os Cheliceratas daqui do planeta. São animais que se assemelhariam a eles. Então tá aqui as formas gerais das ordens. Então a partir dessas formas gerais, eu vou modificando para fazer as famílias e fazer as espécies. Espécies morfologicamente muito parecidas, eu considero no planeta como subespécie ou variação, já que elas podem reproduzir e formar híbrido. E muitas espécies se formam por conta do hibridismo, coisa que as análises filogenéticas atuais não consideram na evolução. Consideram apenas a divergência entre espécies. As espécies se separam para originar novas espécies. Mas, suposição minha, creio que muitas espécies tenham se fundido, ou seja, muitas espécies tenham se originado através do hibridismo, coisa que não vai entrar nas análises filogenéticas porque os programas não estão programados para isso. Programas não estão programados. E nisso, quando alguém fizer um programa de análise filogenética em que inclua os hibridismos como origem de novas espécies, pode resolver várias politomias, vários pentes. Já pensaram nisso? E há vários indícios de que muitas espécies são híbridas. Ou seja, tudo é uma orgia. Aqui está mais ordens. Ordem Ferroata seria equivalente ao Hymenoptera. E aqui as famílias dentro da ordem. Os insetos no meu planeta eles não têm 6 patas, eles têm 3. Os que seriam aracnídeos têm... Alguns têm 4, outros têm 3 patas. E alguns voam, alguns têm asas. Tem que fazer os negócios diferentes, né? Os que seria... Odonata não. O das borboletas, que eu esqueci o nome. A ordem das borboletas. E mariposas. Elas teriam 6 asas. Os mais basais, no caso. 6 asas. Aqui também, ó. Ou seja, 3 pares de asas. Aqui é 1, 2, 3. 3 asas. Esse aqui já é mais derivado. Já tem os pares fundidos em uma só. Aqui seria a estrutura. Vamos ver se dá pra ver. Dos artrópodes terrestres. Cabeça,
em vez de ser o tórax, seria uma estrutura chamada dorsal e outra estrutura chamada peitoral e o abdômen. Já o que seria aracnídeos tem um cefalotórax, o peitoral e o abdômen, e asas, e umas antenas curtas. Tá difícil de focar. Então, aqui é eu estudando Guarani. Então, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, só me dizer. Resolvi fazer essa live, que fazia muito tempo que eu não fazia live. Que fazia uns 2 meses que eu não fazia live. Quase 3 meses, eu acho. E pra não deixar também vocês na mão, pra divulgar o que eu faço. Apesar de eu estar no mochilão, eu tô sempre criando, tô sempre escrevendo. Escrevendo nesse caderninho aqui. Esse aqui, vai. Escrevendo nesse caderninho aqui. Ou escrevendo no celular mesmo. Aqui eu vou ler uma espécie para vocês verem como é que eu descrevo elas. Deixa eu escolher uma. Vamos ver. Aqui, eu vou ler o Percevejo do Gelo. É assim. Eu vou colocar aqui para vocês acompanharem, se vocês entenderem a letra e se sufocar. Foca. Foca. Não tá focando. Então assim, ó. Vou colocar pra cá. Percevejo do gelo. Dimensões 2 centímetros de comprimento. Expectativa de vida 2 anos. Reprodução, fecundação interna. Fêmea coloca até 15 ovos que descascam em 10 dias. Ninfas, que são lagartas, se alimentam até virarem adultos em 36 dias quando já casal. Características gerais: corpo alongado com cabeça inclinada para cima como o abdômen. Larvas não têm asas e são castanho escuras, com patas mais curtas para se agarrar bem às plantas. Adultos são beges com a cabeça marrom e asas vermelhas do comprimento do corpo. Patas igualmente marrons. Cabeça pequena, com olhos dorsolaterais, probóscide de sugadora, que se dobra para ficar rente ao corpo quando não usada. Antenas longas. Padrões comportamentais ecológicos. Habita regiões temperadas. Alimenta-se de seiva, produzindo uma saliva ácida que abre um buraco na planta e derrete o gelo. Pode ser tanto solitária quanto gregária. Possui atividade noturna, deixando-se congelar nos galhos das árvores no inverno enquanto permanece com a probóscide inserida na planta, sugando. Quando as seivas não estão tão nutritivas, podem sugar sangue, algo que é bastante raro. E aqui tem a distribuição dos bichos, das plantas. Esse aqui é o continente rubro, que é o continente que eu estou focando na criação dos animais e das plantas. Aqui. Tudo tem a distribuição. Laura, eu tô fazendo um mochilão para ir pro Amapá. Mas o meu destino, na real, é o litoral. Conhecer o litoral do Brasil. Eu quero chegar até o Amapá. Eu tô em Paraty, estado do Rio de Janeiro. Valeu, Humberto. Graças. Tava em Ubatuba antes, que é estado de São Paulo, do ladinho de Paraty. Agora eu já tô no estado carioca. Mês que vem pretendo já estar no Espírito Santo.
Aqui, por exemplo, quando o ser é marinho, eu coloco isso aqui. Aqui é o continente rugro, que é o continente que eu estou em foco na descrição das espécies. Mas como algumas espécies elas se estendem para além do continente rugro, eu desenho os outros continentes e coloco a distribuição dela. Por exemplo, a falsa palmeira de pedra, ela ocorre nessas regiões aqui. Esse aqui é o continente rugro, ocorre nessa região aqui de rugro, nessa região de rugro que se emenda com o continente druno. Então, coloquei continente druno porque as plantas elas chegam até esse outro continente aqui. E aqui, essas regiões aqui são regiões montanhosas, então dá para ter noção de que tipo de região elas habitam. Aqui, tronco amarelo. Ela habita a bacia hidrográfica do rio Gigante, no continente rugro. Então, já dá pra ver, às vezes tem algumas sobreposições de animais e plantas. Aqui, por exemplo, a samambaia ilha, ela ocorre nos arredores da bacia hidrográfica daquele rio. Aqui o ratão aquático já ocorre na bacia hidrográfica do rio Gigante, mais bacias hidrográficas de outros rios, em outros continentes. Aqui também, ó. Essa aqui é a flor de esponja. Ela ocorre na parte alta da bacia hidrográfica do rio Gigante. Então tem algumas sobreposições. Então aí já vou formando os ecossistemas, pouco a pouco vou formando os ecossistemas com base nisso. Que bicho come o quê? Que planta convive uma com a outra? Tipo de solo. Tem umas que eu não coloquei ainda. Que é o corredor de queixo tremiqueixo. Que ocorre na bacia hidrográfica do Rio Gigante. Ocorre em um raio. E ocorre também... Não ocorre, não. Eu tinha colocado que ocorre, mas não ocorre. Porque aqui tem uma cadeia de montanhas bem grande. Que aqui esse continente e esse estão se encontrando. Então tem um surgimento aqui. Um escudo cristalino. Então essas montanhas aqui são grandes. Impedem que os bichos cheguem pra cá, pra floresta daqui. E aqui, apesar de estar separado pelo mar, antes... Isso aqui estava conectado por terra. Então a população se estendia até aqui. Daí atualmente... no planeta, essa parte aqui já é mais campo e esses dois continentes já estão separados. Então ficou duas populações. Os bichos têm uma distinção pequena, mas tem uma distinção. Daí aqui, ó, vou colocando, tem que colocar mais coisas, que 128 é o número do ser. Então eu descrevo um animal, uma planta, um animal, uma planta. Isso é para eu não tender mais a um tipo de organismo, né? E o animal não é só animal vertebrado, é animal invertebrado também, como aqui, ó, formiga de caminho. Nela tem todo o rolê dela, assim. Eu vou ler os padrões comportamentais ecológicos. A rainha, aqui, ó, a rainha é carregada por cuidadoras que alimentam a rainha, as cuidadoras alimentam a rainha e os zangões. Os zangões estão grudados na rainha. O primeiro ninho da rainha, ela mesma escava cerca de 30 centímetros no solo e as demais operárias se mudam a cada época chuvosa, formando longos caminhos pela mata, atacando e pegando tudo que for comestível que tiver pela frente. Fazem novo ninho antes das primeiras chuvas das florestas equatoriais, cavando um buraco para a rainha, onde ela e os demais ficam e eles cobrem esse buraco com folhas, formando um monte alto em cima do buraco onde ficam as operárias e os soldados. Elas comem o que coletam, elas não cultivam, elas comem direto o que pegam de alimento. Então essas formigas de caminho eu esperei nas formigas correição daqui da Mata Atlântica.
Bom, a ideia desse mundo surgiu há 20 anos atrás, quando eu tinha uns 13 para 14 anos. 20 anos atrás, sim. Em que eu tava. Eu brincava assim, era muito perfeccionista com minhas brincadeiras. E essas brincadeiras, elas tinham que ter um local específico no planeta e uma data específica no planeta. Então, se alguma coisa não não fosse anacrônico no caso assim, fosse, por exemplo, um antigo Egito na década de 60, não rolaria, sabe? Então eu tinha que saber direitinho a idade, em que ano é e o local que é. E daí as brincadeiras começaram a ficar mais complexas e, e começou algumas coisas a não se encaixar nelas. Então eu ficava noiado porque as coisas não se encaixavam, não tinha um lugar específico, nem uma época específica. Então a partir daí eu, eu resolvi criar um planeta, criar um mundo, assim, criar uma história no caso. Daí a partir dessa história, meu primeiro livro ele se passou no Antigo Egito. Daí eu misturo o rolê de deuses egípcios com deuses gregos. E misturo também junto alguma coisa meio Pokémon, meio Digimon, que as pessoas cuidavam dos deuses. E os deuses protegiam eles. E, e aí eles acontece toda uma história lá em que eles atravessam para um outro planeta, assim, num portal. Sabe? Eles vão atrás de um minotauro e atravessam um portal para outro planeta. Isso influenciado no jogo Warcraft. E daí depois ao longo do tempo fui começando a excluir o planeta Terra e deixar só aquele planeta que eu criei. Só o continentezinho, que seria o continente Nrai. E aí eu fui trabalhando cada vez mais nesse planeta, até que eu deixei só ele, excluí o planeta Terra totalmente, e fui excluindo o humano, excluindo o anão, excluindo o elfo, excluindo o orc, excluindo o goblin, que é o que tem em todo livro de fantasia, tem essas raças, essas espécies. Então eu fui excluindo tudo isso para criar uma filogenia própria, uma linha evolutiva própria de um planeta, né? Já que é outro planeta. E aí fui só incrementando isso. E comecei a gostar de escrever, gostar de criar, gostar de inventar. Sempre gostei de inventar coisas, de criar e assim foi aprimorando cada vez mais. E agora já tô, digamos, praticamente no auge comparado ao resto. Tô no auge dos escritos. Já tenho o planeta todo consolidado com as placas tectônicas, com onde as placas tectônicas se afastam. Agora estou criando a fauna e a flora. Já tinha uma fauna e a flora. Tinha alguma descrição em alguns livros. Tem a descrição, se for ler o Bando Sem Marca. Tem a descrição da floresta, algumas espécies da floresta, de animais e plantas. Mas agora estou deixando algo mais aprofundado, assim. Que eu quero fazer um catálogo com as espécies, fazer as miniaturas das espécies, se possível, e tirar foto delas e fazer no catálogo, assim, colocar foto da espécie fulano de tal, dimensão, expectativa de vida, papapá, papapá, papapá. Pois é, Fabiano, 1968 em 2019. É, mas a cabeça do século XVI, cabeça colonial, né? E anacrônico pra caralho. Ou não. Ou ser idiota é adaptativo. Pense nisso. Ser idiota pode ser muito adaptativo. E aí tem várias coisas. Se quiserem falar algo mais, daqui a pouco eu tenho que desligar pra não. Porque só dá uma hora, falar uma hora, e eu tenho que colocar esse vídeo no canal YouTube. Então procurem lá, canal do YouTube. Eu não lembro como é que tá o nome. Deve estar Universo Candarim. Mas ele tem um link aí no meu perfil do Instagram. Dá pra vocês verem. No canal do YouTube. E tem mais coisas naquele canal. Tem um outro vídeo que eu fiz. Tem acho que é a constelação das três, que são 3 estrelas que se deslocam no céu do planeta, no céu do Candarim. O vídeo tá meio feio, assim, meio bem caseiro, porque eu peguei 3 incensos, acendi 3 incensos,
deixei um ambiente todo escuro, coloquei os 3 incensos posicionados como se fosse a posição das estrelas e comecei a mexer a câmera para mostrar como a posição do como o planeta se desloca em relação àquelas estrelas. Então parece que as estrelas se deslocam, mas na real é o planeta que está se deslocando. Pois é, o canal eu reativei agora no mochilão. Que antes ele tava bem parado, assim, só tinha aquele vídeo, sabe? Mas agora eu reativei, então não tem muita coisa. Eu pretendo colocar mais coisa. Se vocês quiserem, me deem mais ideias do que falar, sobre o que falar, pra eu fazer mais vídeos e colocar no canal, assim. Porque se der eu falo tudo de uma vez só. Mas eu também não sei qual é a maior curiosidade de vocês e perguntas, o que vocês querem que eu explore mais do planeta pra falar. E também, lembrando que eu criei um idioma, dá pra falar sobre isso, se vocês tiverem interesse. Mas não nesse vídeo de hoje. Eu criei um idioma, que seria um idioma língua geral do mundo, assim. Tipo, no Senhor dos Anéis, na Terra-média, língua geral é o inglês. E aqui no Brasil, entre aspas, colonial, a língua geral tinha uma língua geral, língua brasílica, que seria um tupi, tipo um Nhangatu da Amazônia atual. Então eu criei essa língua geral inspirada nesses livros de fantasia, assim, nessas histórias de fantasia antigo, mais clássico, que sempre tem uma língua geral. Mas depois eu fui refazendo a língua, né? Moldando a língua. E essa língua tá no estágio final, a princípio. E já mudei ela várias vezes, então tem muita coisa que eu não sei de cor, que eu penso nas palavras antigas da língua, não na palavra que tá atual. E ela se originou a partir de uma guerra que aconteceu, em que várias espécies se juntaram, e como essas várias espécies tinham que se comunicar umas com as outras, elas misturaram as linguagens e formaram essa língua. Sim, só tem 3 vídeos, agora esse vai ser o 4º. Eu falei, eu reativei ele, porque eu tinha colocado só um vídeo, e daí depois eu lembrei que eu tinha o canal no YouTube e reativei ele. Porque eu esqueço que eu tenho até um Twitter, não sei se você sabe, mas eu tenho um Twitter, mas o Twitter tá mais morto que a minha avó. E eu tenho que reativar ele, só que o Twitter eu acho muito ruim, porque não dá pra escrever muita coisa. E sei lá, o Twitter é meio estranho, assim. Mas quando dá eu lembro dele. Mas é mais estranho, quase ninguém mais usa. Tá, beleza, Laura. Só deixar pra próxima. Pode colocar no privado aí, mensagem pra mim no privado, que eu posso fazer uma live sobre as tuas perguntas. É uma ideia, ó. Então, galera, valeu a companhia aí. Eu vou encerrar. Não sei que hora é, deixa eu ver que hora é. Daqui a pouco eu tenho que encerrar. Em 15 minutos. Em 15 minutos o Instagram começa a apitar dizendo que eu tô com hora demais. Que tá acabando meu tempo, no caso. Então é isso aí. Se quiserem me acompanhem aí na viagem, eu tô colocando histórias do lugar onde eu tô atual. E as fotos são as fotos de dias anteriores. Eu tô colocando uma foto duas fotos por dia, assim, ou 2 conjuntos de fotos por dia. E fazendo a descrição das fotos, que são os lugares que eu passei. Eu já passei de Santa Catarina há bastante tempo, mas ontem, hoje mesmo, eu acabei de postar as fotos de Santa Catarina, então comecei a postar as fotos do Paraná. Agora eu tô no Rio de Janeiro, em Paraty, num local chamado Canto do Monjolo. É bem legal aqui. É pro interior, assim, de Paraty, na zona rural. É o oposto da praia, assim, na serra tem um riozinho que passa perto aqui, tem umas corredeiras bem massa. Então é isso aí, valeu a companhia, a gente se fala e qualquer dúvida coloquem aí, vamos movimentar a criatividade, não só minha, de vocês também,
Vamos viajar junto pro mundo Kundarin, conhecer novas espécies, novos ambientes. E olhem nos vídeos que tem no meu, no meu Instagram. Tem alguns vídeos que falam sobre o planeta relacionado ao mochilão. Tem um vídeo em que é uma paisagem que é igual uma paisagem do que eu descrevi no livro Bando Sem Marca, e outra é do caderninho de 100 espécies que eu enviei para Santa Maria por intermédio do Paulo, para vocês darem uma olhada. Então, gratidão aí, galera. A gente se fala. Boa noite ou bom dia, quem for ver, de dia. E até mais. Beijo no coração. É isso aí.